Ô, gente, vamos lá, vamos ver o que o ex-ministro Lupi, presidente nacional do PDT, ontem compareceu à CPI do INSS, né, do escândalo do INSS, e depois perante lá a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional. O presidente do PDT e ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi ouvido pela CPMI do INSS nesta segunda-feira. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apura fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. O ex-ministro respondeu a perguntas do relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Lupi disse que não tinha noção do tamanho do rombo da fraude até se tornar pública a investigação da Polícia Federal. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal, quando a Polícia Federal investigou para valer. Né? E agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. Carlos Lupi assumiu o cargo de ministro da Previdência em janeiro de 2023 e foi exonerado pelo presidente Lula em maio deste ano. O presidente do PDT reforçou que não é investigado pelas denúncias de fraudes e que agiu para coibir os descontos indevidos. Segundo o ex-ministro, a Polícia Federal arquivou denúncias sobre as fraudes em 2016 e em 2020. Carlos Lupi afirmou que tomou diversas providências para combater abusos nas contribuições associativas, como a exigência de biometria e a possibilidade de cancelamento do desconto pelo aplicativo do INSS. Eu estou dizendo aqui para os senhores uma série de medidas tomadas antes da operação feita pela Polícia Federal com a CGU. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria que alimentou esse processo de informação para que a Polícia Federal pudesse agir como está agindo até hoje, não está concluído o processo, e pudesse também tomar as providências que estão sendo tomadas, né? O ex-ministro disse ainda que o INSS acabou falhando em coibir as fraudes que ocorreram. O INSS é uma autarquia autônoma. Esses assuntos sempre foram tratados pelo INSS. O INSS chegou a fazer uma medida para coibir isso. Não deu o resultado que nós esperávamos, aí que está a falha. Porque se isso tivesse dado o resultado que nós esperávamos, nós não estávamos aqui hoje explicando isso. Infelizmente, falhamos nisso, falhamos em ter uma ação mais enérgica do INSS para coibir. Lupi foi questionado sobre a nomeação de servidores públicos que são investigados pelas fraudes. Para o ex-ministro, as nomeações foram feitas a partir da experiência destes servidores na Previdência e muitos participaram dos grupos de transição que prepararam a posse do governo Lula em 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Eu tenho o maior respeito pelo ministro Lupi, pelo PDT, pela história do partido. Mas é preciso que nós brasileiros a gente deixe de passar o pano, sabe? Para coisa errada. Porque qualquer criança no Brasil sabe que existe uma indústria montada nesse país para se roubar aposentado, para se roubar os velhos. Você tem alguma dúvida disso, Roberto? Tenho não. E ele que deveria saber, né? Dizendo ele que não sabia, não imaginava o tamanho, né, do prejuízo, do rombo. Ele que deveria saber, né? Um país onde basicamente um terço da população é aposentada, é da terceira idade. E agora ele dá esse depoimento de que não sabia que era nessas proporções, né, esse rombo aí do INSS. Mas ele deveria saber, né? Quem é que não sabe, aqui em Barras, da farra que era o sindicato dos trabalhadores rurais aqui em Barras? Altos salários, um monte de gente empregado, dinheiro a toda largura. Quem que não sabe disso? Mesma coisa com relação à concessão do benefício.
Aí já toca pro rumo dos advogados. A gente tem uma ordem dos advogados no Brasil que permite que um advogado cobre 50% do valor total de uma causa. Isso é um absurdo um negócio desse. Não, outro dia me mostraram, tá aqui, ó, a OAB permite que um advogado cobre, cara, 50%, metade, meio da pessoa. A pessoa tem um direito para receber, tem que pagar metade. E o procurador do município aqui, o tal de Armando Laje Júnior, não ficou contente. Na metade avançou em 90% do dinheiro e hoje é réu o procurador do município. O que o governo federal tem que fazer é o que ele fez com relação ao ressarcimento de quem foi roubado nesse esquema dos descontos previdenciários, desse desconto associativo na Previdência. É tornar o processo de concessão de benefício previdenciário no Brasil uma questão administrativa, se resolver administrativamente e acabar com a judicialização do processo para se conseguir aposentadoria nesse país. Porque o que existe é uma indústria. As pessoas estão ganhando rios de dinheiro. Gente ficando milionária às custas dos pobres, às custas dos mais necessitados, daquelas pessoas que têm menos informação. Não é à toa que 35% de todas essas previdências, esses benefícios, são judicializados. E no rural, a especial, o pescador, o trabalhador rural. No caso do urbano, que é mais complexo, que envolve várias empresas, várias fontes de renda, por exemplo, para a pessoa se aposentar, é muito mais complexo o processo, é só pouco mais de 10% a judicialização. Então a gente vê, né, que aí já se tem todo um esquema, né, para judicializar exatamente, né, a questão da aposentadoria daquelas pessoas que não têm esse conhecimento, principalmente o pessoal, os aposentados da zona rural, o pessoal que não é letrado, que não tem esse conhecimento, né, porque basicamente a cada 10 pessoas que vão se aposentar, pessoas que não têm ensino médio, que não têm ensino fundamental, que não tem nenhum tipo de escolaridade, a maioria desses processos... Quase 4 vai parar na mão do advogado, é 12, 14, 16, 18 mil reais a aposentadoria. E 50%, né? 50% da causa. Então, isso já é um negócio, tanto que tem escritórios de advocacia que é especializado só naquilo, em aposentadoria, né? Então... Para que o senhor vai atrás de uma cacimba mais funda, né? Tendo uma rasa dessa? A cacimba... Agora, para encerrar essa história aí, dando depoimento do ministro Lupe, todo mundo, em tudo quanto é rincão desse país, sabe que os sindicatos viviam na opulência. Viviam, como a gente diz aqui em Barras, a toda largura. A toda largura. E agora a largura estreitou, né? A largura estreitou. É verdade. Eu queria que você tirasse até uma dúvida para mim, já que você é mais entendido com relação a esse assunto, como que um aposentado, uma pessoa, né, ela está pagando ali o sindicato e ela tem por direito acesso ao advogado do sindicato. Como que ela recebe a causa quando ela se aposenta, ela tem que pagar de novo para o advogado? Esse é um dos absurdos, né? Foi uma das coisas que eu me desgostei muito com o movimento da pesca, porque enquanto eu fui presidente da colônia, eu nunca aceitei esse tipo de coisa quando eu era presidente. Porque, ora, se a pessoa está pagando a instituição de classe, ela tem que ser atendida pela instituição. Então não precisa pagar, porque se tem que pagar para o advogado, então não paga para o sindicato. Você está pagando 2 vezes para ter o mesmo serviço. É verdade. Pagando 2 vezes para ter o mesmo serviço. Mas um dia dá certo.